Criada em 1967, a Betunel é uma das mais antigas e tradicionais empresas distribuidoras de derivado de petróleo do país. Nossa história confunde-se com o próprio desenvolvimento do mercado de asfalto no Brasil. Além de nossa extensa participação na distribuição de asfaltos e óleos combustíveis, atuamos fortemente na produção de ligantes asfálticos modificados e aditivos especiais para a pavimentação. Nossa operação é ampla: produção, importação e distribuição de ligantes asfálticos, assim como a distribuição de óleos combustíveis para indústrias de diversos setores. Toda essa gama de materiais é fabricada com tecnologia desenvolvida e testada em nosso centro tecnológico localizado no estado de São Paulo. A Betunel possui cobertura nacional com 13 fábricas em diferentes cidades brasileiras. Além disso, nossa logística movimenta os produtos do grupo com segurança e total respeito ao meio ambiente e as mais rígidas normas da legislação em vigor. Betunel, parcerias muito bem pavimentadas. Criada em 1967, a Betunel é uma das mais antigas e tradicionais empresas distribuidoras de derivado de petróleo do país. Nossa história confunde-se com o próprio desenvolvimento do mercado de asfalto no Brasil. Além de nossa extensa participação na distribuição de asfaltos e óleos combustíveis, atuamos fortemente na produção de ligantes asfálticos modificados e aditivos especiais para a pavimentação. Nossa operação é ampla: produção, importação e distribuição de ligantes asfálticos, assim como a distribuição de óleos combustíveis para indústrias de diversos setores. Toda essa gama de materiais é fabricada com tecnologia desenvolvida e testada em nosso centro tecnológico localizado no estado de São Paulo. A Betunel possui cobertura nacional com 13 fábricas em diferentes cidades brasileiras. Além disso, nossa logística movimenta os produtos do grupo com segurança e total respeito ao meio ambiente e as mais rígidas normas da legislação em vigor. Betunel, parcerias muito bem pavimentadas. Criada em 1967, a Betunel é uma das mais antigas e tradicionais empresas distribuidoras de derivado de petróleo do país. Nossa história confunde-se com o próprio desenvolvimento do mercado de asfalto no Brasil. Além de nossa extensa participação na distribuição de asfaltos e óleos combustíveis, atuamos fortemente na produção de ligantes asfálticos modificados e aditivos especiais para a pavimentação. Nossa operação é ampla: produção, importação e distribuição de ligantes asfálticos, assim como a distribuição de óleos combustíveis para indústrias de diversos setores. Toda essa gama de materiais é fabricada com tecnologia desenvolvida e testada em nosso centro tecnológico localizado no estado de São Paulo.
A Betunel possui cobertura nacional com 13 fábricas em diferentes cidades brasileiras. Além disso, nossa logística movimenta os produtos do grupo com segurança e total respeito ao meio ambiente e as mais rígidas normas da legislação em vigor. Betunel, parcerias muito bem pavimentadas. Criada em 1967, a Betunel é uma das mais antigas e tradicionais empresas distribuidoras de derivado de petróleo do país. Nossa história confunde-se com o próprio desenvolvimento do mercado de asfalto no Brasil. Além de nossa extensa participação na distribuição de asfaltos e óleos combustíveis, atuamos fortemente na produção de ligantes asfálticos modificados e aditivos especiais para a pavimentação. Nossa operação é ampla: produção, importação e distribuição de ligantes asfálticos, assim como a distribuição de óleos combustíveis para indústrias de diversos setores. Toda essa gama de materiais é fabricada com tecnologia desenvolvida e testada em nosso centro tecnológico localizado no estado de São Paulo. A Betunel possui cobertura nacional com 13 fábricas em diferentes cidades brasileiras. Além disso, nossa logística movimenta os produtos do grupo com segurança e total respeito ao meio ambiente e as mais rígidas normas da legislação em vigor. Betunel, parcerias muito bem pavimentadas.
Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Gostaríamos de convidar a todos para tomarem seus lugares para que possamos dar início a esta solenidade. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento damos início à cerimônia de posse do presidente do Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em geral, no estado do Rio Grande do Sul, engenheiro Rafael Sack, e do presidente da Associação Rio Grandense de Empreiteiros de Obras Públicas, engenheiro Ricardo Lins Portela Nunes, e suas diretorias para o biênio 2021-2023. Gostaríamos de saudar a presença das seguintes autoridades: senhor prefeito em exercício de Porto Alegre, Ricardo Gomes; secretário de Estado de Logística e Transportes, Juvir Costela, neste ato representando o senhor governador do estado, Eduardo Leite; secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato; os senhores deputados federais, Alceu Moreira e Bibo Nunes; deputado estadual, Beto Fantinel; secretários municipais, Ana Pellini, da Secretaria de Parcerias; Pablo Mendes Ribeiro, secretário municipal de Obras e Infraestrutura; Marcos Felipe Garcia, secretário de Serviços Urbanos; Luiz Fernando Záquia, de Mobilidade Urbana. Também cumprimentar os vereadores Idenir Sequim, Moisés Barbosa e a comandante Nádia, segunda vice-presidente da Câmara. Cumprimentamos também o prefeito de Esteio, Leonar Pascoal. Lideranças empresariais associadas, participantes do canal do YouTube do Cicepot RS, senhores presidentes de entidades e associações, representantes de imprensa, senhoras e senhores. Gostaríamos desde já de agradecer a nossa empresa patrocinadora deste evento, Betumel Indústria e Comércio Sociedade Anônima. Informamos que esta cerimônia está sendo realizada com todos os cuidados necessários e seguindo rigorosos protocolos de segurança contra a Covid-19. Convidamos a todos os presentes a acompanhar a execução do hino nacional. Margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso bem da própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da mel.
nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e tigre verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Senhores, podem ficar à vontade. Gostaríamos também de saudar a presença da vereadora Mônica Leal. Iniciaremos neste momento com a posse da diretoria do Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras e Terraplenagem em geral do Estado do Rio Grande do Sul, CISEPOT, gestão 2021-2023. Presidente, Rafael Saque. Vice-presidente, Silon Fernandes Rosa Neto. Diretor Administrativo Financeiro, Wilson Flores Busnello. Diretores Executivos, Everton Andreata, Hélio Antônio Amaral Militz Júnior, Luiz Henrique Bento Leal, Nilton Escapim, Odilon Alberto Menezes, Pedro de la Páscoa Neto, Rodrigo da Silva Gazem, Valdir Turra Carpenedo. Membros titulares do Conselho Fiscal, Luciano Busnello Amorim, Luiz Roberto Andrade Ponte, Marco Antônio de Souza Camino. Suplentes do Conselho Fiscal, Alexandre César Beck de Souza, João Miguel Guedes Bastian, Romeu Schaefer da Silva. Delegados representantes junto à Fiergs. Titulares, Rafael Saque, Ricardo Lins Portela Nunes. Suplentes, Humberto César Bunello e Pio Egídio Saque. Leitura do termo de posse. Aos 7 dias do mês de outubro do ano de 2021, no Salão de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, cito a Avenida Alberto Bins 514, nesta capital, perante as autoridades presentes, reúne-se as empresas associadas ao Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em geral no Estado do Rio Grande do Sul, para a posse de seu presidente, engenheiro Rafael Saque, de sua diretoria, Conselho Fiscal e delegados representantes junto à Fiergs, eleitos pelo período estatutário de 2 anos. Para constar, lavrou-se a presente ata que já foi subscrita pelo senhor Rafael Saque, presidente do CISEPOT. Passamos agora à posse da diretoria da Associação Rio Grandense de Empreiteiros de Obras Públicas, gestão 2021-2023. Presidente, Ricardo Lins Portela Nunes. Vice-presidente, Atos Roberto Albernaz Cordeiro. Secretário, Silvio Luiz Salazar da Silva. Tesoureiro, Wilson Flores Busnello. Diretor, Setor de Pavimentação, Hélio Antônio Amaral Militz. Diretor, Setor Terraplenagem, Júlio Carlos Comim. Diretor, Setor Obras de Arte, Roberto Leitão dos Santos. Diretor, Setor de Consultoria, Marcelo Rodrigues Menezes. Diretor, Setor de Saneamento, Pio Egídio Saque. Diretor, Setor de Infraestrutura Urbana, Gerson de Borba Dias. Diretor, Setor de Fornecedores, Osvaldo Tucumatel Júnior. Diretor, Setor de Sinalização, Rafael Caetano da Silveira. Diretor, Setor de Representação, Brasília, Roberto Lins Portela Nunes. Conselho Consultivo, Adriana da Silva Pinto, André Leiferman, Aristóteles José Burscheid, Jairo Miguel Dalfovo, José Carlos Teixeira Tedesco, Nelson Sperb Neto, Oliva Basso, Otávio Paulo Filho. Membros titulares do Conselho Fiscal, João Roberto Piaia, Mauro Silvestre de la Páscoa e Paulo Eduardo Nunes Ponte.
Suplentes do Conselho Fiscal, Dioceles Claro dos Santos, Pedro Antônio Reginato e Pedro Pérez da Silva. Leitura do termo de posse. Aos 7 dias do mês de outubro do ano de 2021, no Salão de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, cito a Avenida Alberto Bins 514, nesta capital, perante as autoridades presentes, reúnem-se as empresas associadas à Associação Rio Grandense de Empreiteiros de Obras Públicas para a posse de seu presidente, engenheiro Ricardo Lins Portela Nunes, de sua diretoria, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, eleitos pelo período estatutário de 2 anos. Para constar, lavrou-se a presente ata que já foi subscrita pelo senhor Ricardo Lins Portela Nunes, presidente da Areop. Convidamos para fazer uso da palavra o engenheiro Ricardo Lins Portela Nunes, que fará a transmissão de cargo ao presidente eleito do CICEPOT, engenheiro Rafael Saque. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de comentar as autoridades já citadas no protocolo, em especial o vice-prefeito Ricardo Gomes, o nosso secretário Jovir Costela, deputados federais Bibo Nunes e o meu amigo Alceu Moreira, ex-deputado Ponte, nosso líder de muito tempo da construção, representando aqui a CEBIC, deputados estaduais aqui presentes, vereadoras aqui presentes, meus colegas do CEPOT, empresários aqui presentes e demais autoridades do setor público. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer aos diretores, sócios do CEPOT, que me acompanharam nesses últimos 6 anos na gestão que nós fizemos aqui, que hoje se encerra. O nosso estatuto obriga que o máximo são 3 eleições de 2 anos. Então, eu encerro um ciclo de 6 anos, tá? É o segundo ciclo de 6 anos, né? Eu tenho 12 anos de presidência do CICEPOT, sou o presidente que mais tempo teve na diretoria do CICEPOT, na presidência do CICEPOT, e é uma coisa que muito me honra, tá? Mas que muito toma dessas pessoas. Esse último período, tá? Foi um período muito difícil para todo mundo. Foi uma época muito complicada para o setor, tá? Que pegou uma enorme crise do governo, no governo Dilma de 2015, foi quando eu assumi a diretoria do CICEPOT. Com inflação e recessão ao mesmo tempo. Passamos por um processo de impeachment complicado, todo esse processo de impeachment sempre é uma coisa complicada que afeta o setor, tá? Passamos depois no governo Temer, com o início das primeiras reformas importantes dos últimos tempos, principalmente a reforma trabalhista, que infelizmente não teve curso por uma série de problemas que houveram, de denúncias, mas que teve um início promissor na reforma trabalhista que foi feita no governo Temer. Passamos, depois disso, na eleição de 2018, entramos num período de reformas pelo governo federal e depois iniciou a Covid, no ano seguinte, que afetou e atrapalhou todo mundo, né? A recessão pegou, a saída da Covid tem sido de um desequilíbrio contratual enorme, com preços disparando, preços subindo de uma forma avassaladora, e os nossos contratos engessados pelo reajuste anual, e nós temos enorme dificuldade para reequilibrar os contratos, né? E isso afeta o desempenho das empresas, afeta a rentabilidade das empresas, nós não conseguimos máquinas, nós não temos dificuldade de conseguir fornecedores, e há um desequilíbrio geral na cadeia produtiva, né? O tal de fique em casa, que depois a economia te cuida depois, está dando o que está dando. E não é só no Brasil, não. Estava dizendo aqui hoje, né? A Índia está com um problema de 10 dias só de carvão. Fora 10 dias não tem mais carvão para as usinas termoelétricas deles. A China está desligando fábricas por falta de energia. A Inglaterra está com 300% de aumento do gás. E não tem caminhoneiro, não tem gente que corte o porco lá para fazer o bacon deles. Então, há um desequilíbrio geral na economia. Aquilo que o ministro Paulo Guedes falou que ia acontecer. E todo mundo sabia que ia acontecer, que tivesse um pouquinho de 1 mais 1, que dá 2. Se não se trabalha, né, alguma coisa vai acontecer. Posso dizer para vocês todos que de tédio nenhum de nós morreu, né?
Foram emoções constantes, né? E emoções constantes e fortes. Na última posse, 2 anos atrás, eu falei da necessidade das reformas, tá? Que era importante que a máquina pública parasse de consumir 100% da receita do Estado. Tá? No governo Sartori, governo anterior que nos sucedeu, já começou a encaminhar as primeiras reformas do Estado do Rio Grande do Sul, para deixarmos de ser a último Estado em termos de investimento sobre receita, como o Estado do Rio Grande do Sul tem. Muito limitadas as reformas do governo Sartori, porque necessitava as reformas do governo federal, porque nós temos a Constituição lá em cima, não mudou lá em cima, aqui embaixo tem dificuldade os entes federados de fazer mudanças, se não tem aqui assim. Vieram as eleições de 2018 e 2020, eu boto as duas juntos, e o que vimos foram a subida de políticos, seja no legislativo como no executivo, reformistas. Os políticos que nós temos hoje, na sua grande maioria, são reformistas. Tá? O que é uma coisa extremamente positiva. Estão vendo que as necessidades da sociedade mudaram. Não é para atender mais corporações, nós precisamos ver o global, o que a população como um todo tem que ser feita. Trabalhei muito por isso como presidente do CEPOR, mas não trabalhei nisso sozinho. Trabalhei nisso junto com as entidades que eu faço parte e junto com os nossos associados. Em várias reuniões, vocês são testemunhas, caros colegas, de que eu pedia, fulano de tal, fala com o deputado tal, liga para o senador tal, fala com o Beltrano, precisamos votar aquilo. Tivemos sucesso. Aprovamos uma quantidade enorme de reformas importantes, tanto no governo federal, quanto no governo federal. Foi aprovada a reforma da Previdência, a Lei de Liberdade Econômica, foi dado novos jeitos na parte trabalhista, principalmente em função de Covid, marco geral de saneamento, venda de estatais. Nós, no CEPOD, ajudamos a sensibilizar a classe política para a necessidade das reformas e, infelizmente, vemos devida resposta. Porque as pessoas são inteligentes, os políticos são pessoas inteligentes e bem-intencionadas na sua quase totalidade das pessoas. Eles querem o bem da população, querem o bem da coisa pública. E fizeram isso. Então, a nossa classe política está de parabéns, seja executivo, seja legislativo. Parabéns, vocês tiveram coragem de enfrentar as corporações e aprovar reformas que desagradaram grandes corporações de uma maneira corajosa. Mas não foi feito, tenho certeza, por causa da pandemia, porque realmente a pandemia pegou no meio todo mundo. Né? Na minha opinião, e aí onde é um pessoal, e acho que comungado pela maioria dos que estão presentes, nós tivemos um grande revés só, tá? Que é a nova lei de licitação, doutor Ponte. Nós perdemos essa. Essa nova lei de licitação ficou ruim. Tá? Infelizmente, a nova lei de licitação não traz boas práticas para a execução das obras públicas e, felizmente, nós perdemos isso aí, mas eu acho que o futuro, quem sabe, na próxima vez poderemos rever essa lei, que foi mal feita. Tá? Na minha opinião particular, eu acho que na sua também, nós comungamos do mesmo pensamento. O Rio Grande do Sul, por sua vez, foi além do governo federal, porque as reformas fez reformas mais profundas do governo federal, talvez pela própria situação do Estado do Rio Grande do Sul, que estava pior do que qualquer Estado da Federação. Tá? O governador Eduardo Leite, a quem eu tenho profunda admiração pelo seu trabalho, conseguiu, de uma maneira muito positiva e muito comunicativa e hábil politicamente, fazer as reformas que o Estado estava necessitando, vencendo grandes coisas de corporação antigas. Eu me lembro quando naquela campanha de 2014, perguntaram se o governador Sartori ia manter o piso, e ele falou, piso é com tumeleiro. Né? E o governador não teve condições políticas para aprovar naquela época a reforma do piso do magistério. O governador Eduardo Leite conseguiu. Por quê? Porque os deputados tiveram sensibilidade para saber que aquilo não era bom para o Estado, aquilo era ruim, aquilo era uma corporação que estava se valendo daquilo ali. Para que isso? Nós temos que ter folga no orçamento. Folgas no orçamento para poder fazer investimento.
Eu sou um cara de formação liberal, o Ricardo Gomes também é, tá? Tem vários aqui, o André Leuferman também é, Atos, que frequentaram o IEE, tem formação liberal. Todos nós somos favoráveis às concessões, às parcerias público-privadas. Mas também todos nós que estamos no setor sabemos que isso não resolve 100% dos problemas de infraestrutura. Nós temos que ter o recurso público atuando em uma maior parte das vezes. Nós já somos o país que tem mais concessão sobre o percentual de malha federal do mundo. Nós estamos com quase 12% da malha concedida. O segundo lugar é a China, com 3%. E o terceiro é a Inglaterra, com 1,2%. Então, nós estamos muito além do que todo mundo. Por quê? Porque o Estado não tem recurso. Então, nós temos que criar folga no orçamento para que o Estado possa fazer os investimentos naqueles lugares onde a concessão não tem retorno via pedágio. Então, há maneira de fazer isso. E é isso que está sendo criado. O governador do Estado fez reformas importantes e criou um programa pela primeira vez que está tendo começo, meio e fim com recursos do seu próprio orçamento, que é uma coisa extremamente importante. Não é o total mais importante, não é assim o valor, mas é 1 bilhão e 300 milhões de reais que vão ser de recurso público em investimento em obras rodoviárias, tanto na parte de conservação quanto na parte de construção. E isso tem que se prolongar para o próximo governador, seja ele quem for. Espero que seja um governador reformista novamente e continue nessa balada para o Rio Grande do Sul ter continuado o Estado. Há muito por fazer, tá? E muitas reformas vão ficar para o próximo governo. Temos certeza disso, infelizmente, já estamos entrando no processo eleitoral, e no processo eleitoral, no Brasil, que tem reeleição, as coisas se contaminam muito perto da eleição, então tenho pouca esperança de que novas reformas sejam aprovadas, ou reformas extremamente importantes e na profundidade necessária, né? A reforma administrativa que está sendo plantada na Câmara, na minha opinião, é um arremedo de reforma, tem que ser muito mais profunda, que tem que atacar privilégios de determinadas castas, os duques e barões da sociedade moderna, tem que dar um pouco de si para poder fazer com que o povo tenha condições de ter mais investimentos e mais clareza nas coisas. Precisamos mexer no orçamento, o orçamento não pode ter a indexação que tem, com as fixação de X% da educação, X% para isso, X% daquilo, que aí o governo tem uma margem de manobra de 2%, 3%, ou seja, não faz nada. Então, nós temos que mudar isso também, e isso precisa para a próxima coisa. O país precisa de crescimento constante, chega de voo de galinha, tá? Tivemos agora um voo de galinha para baixo, que foi a questão da Covid, um voo de galinha para cima, que foi a saída da Covid. Somos muito bem proporcional ao resto do mundo. Muito bem, basta olhar a Argentina aqui do lado e os países da Europa como um todo. Melhor do que nós, só os Estados Unidos e China. O restante foi tudo pior do que nós, tá? Mas precisamos ter continuidade disso. Para continuar disso, precisamos de reformas, e as reformas têm que continuar sendo feitas. Os investimentos federais, só para dar um pequeno dado de vocês, em 2010, preços históricos, não estou falando a preços constantes, corrigido pela inflação, não, preços históricos. Em 2010, o investimento do DENIT era 15 bilhões. Este ano é 5 bilhões, sem correção pela inflação. Ou seja, o dinheiro que o DENIT tem hoje de 5 bi, não dá para fazer a manutenção e a conservação e a restauração da malha atual, quiçá novos investimentos. E a nossa densidade de malha é muito baixa. Então, tem que abrir folga no orçamento de alguma maneira, e isso necessita mexer em amarras, não significa aumentar impostos, é baixar a despesa e mexer nas amarras que o orçamento tem. Missão para o próximo parlamentar que vão instalar. Bibo Nunes, o seu Moreira provavelmente não esteja lá, mas quem sabe vai estar também. Tem as coisas todas que vão andar por aí, vão precisar das reformas andar para as coisas fazerem acontecer. Olha, eu gostaria ainda de ressaltar isso aqui. Todo o trabalho nosso foi um trabalho institucional nesse período todo, nesse objetivo. Já meu pai dizia, o importante é trazer obras para o Estado. Uma delas vai sobrar para mim, como empresa, né? Mas trouxer, alguma eu vou pegar, tá? E esse é o objetivo que eu defendi ao longo desses últimos 6 anos do CEPOD. Tentar aumentar a quantidade de recursos vindo para o Estado.
que é a maneira que as empresas têm para sobreviver. Num trabalho institucional com todos os meus colegas, não fiz isso sozinho, não tenho essa capacidade. Usei todos os aqui que estão aqui presentes para me ajudar a fazer isso. Agora tenho a honra de passar a presidência do CEPOT para o meu colega, Rafael Sack, um guri jovem, né? Novinho, cheio de amor para dar, né? Que vai conseguir fazer, eu tenho certeza, uma belíssima gestão, né? Certamente vai ser no jeito dele, que eu vou, na medida do possível e a seu comando, tentar ajudar, né? Nós temos essa tradição, quer dizer, quem comanda as duas entidades é o presidente do CEPOT. O presidente da Areop faz a parte operacional de alguma coisa, mas, infelizmente, quem toca a parte política e os objetivos da entidade como um todo é o presidente do CEPOT, Rafael Sack, né? Então, eu agora vou passar a me dedicar mais à minha empresa, né? A Sultepa abre mão, muitas vezes, do meu tempo e do meu trabalho, porque eu me dedico muito a isso, toma tempo. Ser presidente de sindicato e de entidade toma tempo. Tu vai ter que chamar alguns auxiliares. Tem um cara bom aí do lado aí, que talvez venha te ajudar, um tal de Pio Sack, né? O pai do Rafael vai ter que trabalhar também agora um pouco mais, né? Que é muito bom, é excelente cara, tá? Um amigo meu de longuíssima data, tivemos muitas lutas juntos, tá? Eu me considero uma pessoa jovem, tá? Estou com 64 anos, porque na minha definição, jovem é aquele que tem projetos, tem ideias, tem vontade, fica inquieto, tentando conseguir novos projetos. Velho é aquele que só vive do seu passado. Não que o passado não deva ser lembrado, deve ser lembrado, deve ser recordado e deve ser usado como experiência para não errar no futuro. Certo? O doutor Ponte, aqui na minha frente, nosso decano, é um jovem, está sempre lutando pelas coisas dele, coisas novas. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos aqui, principalmente os nossos sócios, que foram grandes parceiros. Quero agradecer também aos funcionários do CEPOT, a Ângela, a Flávia, o Fabrício, que estão ali, e a nossa advogada Rosângela, que eu não sei onde é que ela está por aí sentada, que sempre foi uma grande parceira, todos eles se dedicando integralmente ao CEPOT com convicção e trabalho. E desejar a todos um bom jantar, muito obrigado por tudo, nos vemos. Convidamos para o seu pronunciamento o presidente do CICEPOT RS, gestão 2021-2023, engenheiro Rafael Sack. Muito boa noite a todos. Vou ter que me acostumar com esse microfone aqui, que ele é um pouquinho baixo para mim. Tem esse leve problema de estatura. Eu quero agradecer em nome de toda a diretoria eleita do CICEPOT e da Areop. Agradecer a presença de todos, autoridades aqui representando o senhor governador do estado, secretário Juvir, representando o senhor prefeito municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo, prefeito em exercício Ricardo. Cumprimento em especial a todos os representantes da Assembleia Legislativa, né, nossa Casa do Estado aqui, formadora de leis e opiniões, nossa Casa Municipal, Câmara de Vereadores, também com vários representantes aqui, que muito me deixa grato e satisfeito de ver representantes aqui, pessoas do setor público que tanto partilham conosco as dificuldades ao longo dos anos, DAER, EGR, Corsan, DEMAI, né, os nossos carros-chefe, as prefeituras municipais, senhores prefeitos que aqui se fazem presentes, também agradeço imensamente, ex-presidentes de companhias, grandes amigos aqui que eu tenho o prazer de rever nessa noite. Muito boa noite a todos.
Agradeço um agradecimento que o presidente eleito da Areop fez também, em especial à nossa equipe do CICEPOT, a casa a qual estou ingressando agora para começar a presidir, mas que já estão aí há longos anos auxiliando e assessorando e viabilizando todo o trabalho que a instituição faz. Para quem não me conhece, então, Rafael Sack, 35 anos, ao que consta aí, o Dr. Atos me disse que é o presidente mais jovem eleito, né, da casa. Então, enquanto uns têm 12 anos de presidência, estou na primeira gestão. Coragem dos inconsequentes, como diz nosso vice-presidente agora da Areop, Atos Cordeiro. Pessoal, é muito complicado falar depois de um discurso técnico como o do Ricardo, né? Então, aqui meu objetivo não é, como ele disse, não é eu vou ser uma pessoa institucional, então meu objetivo não é trazer dados que ele domina como poucos aí, é uma honra trabalhar ao lado de pessoas com esse gabarito, essa capacidade. Tive o prazer e a liberdade de, ao assumir essa gestão, poder escolher a diretoria, fazer o convite pessoalmente, cada um dos diretores que assumiram recebeu a minha ligação, e fiz questão de convocar para um novo projeto que ele visa, assim, os mesmos objetivos comuns que trouxeram o CICEPOT a essa representatividade do setor de infraestrutura no Estado, a essa parceria que o CICEPOT tem com o setor público, com o governo do Estado, com as prefeituras, com as entidades de classe. Meu objetivo aqui ele é trazer um novo oxigênio, como dizem os meus antecessores, porque o Estado, a política vem se renovando, nós temos pessoas de bastante experiência e temos pessoas jovens, como o próprio governador do Estado, né? O vice-prefeito aqui, Ricardo Gomes, um cara também muito jovem, trazendo todo o gás para a política. Temos diretores, superintendente do DENIT, doutor Iratã, o nosso diretor-geral do DAER, doutor Luciano, nosso diretor-presidente da EGR, doutor Marcelo Gazen. Então, essa oxigenação que vem acontecendo no setor ela é muito importante. Não desmerecendo todos os cabelos brancos, e aqui os poucos do doutor Ponte, né? Mas essa experiência toda ela vai nos trazer muita sabedoria na tomada de decisão. É uma honra receber esse convite de uma instituição que tem mais de 40 anos e que conduz o setor de infraestrutura patronal das empresas no Estado, a qual tantas mentes brilhantes já presidiram, e eu tenho a honra de estar aqui hoje à frente para comandar essa casa com o auxílio de toda a diretoria eleita. Então, vou tentar fazer um discurso menos técnico, porque senão acho que eu vou passar uma vergonha depois do doutor Ricardo, que me disse que ia fazer um discurso curto, né? Então, pessoal, esse é um desafio muito grande, não tenho qualquer tipo de receio de dizer, a minha juventude eu a compenso com muita força produtiva de trabalho. Aos que já me conhecem, eu tenho um grau de dedicação ao que eu faço muito, muito árduo, né, e muitas vezes em detrimento daquilo que a gente tem em casa, da estrutura familiar, de poder estar em casa mais, tem um bebê de 1 ano de idade, então isso aí é um peso muito grande quando a gente resolve aceitar um desafio. Eu sou engenheiro civil, presido hoje a RGS Engenharia, empresa a qual eu fundei, e para mim abrir mão de atividades da minha empresa é algo que por ser fundador dela, por ter idealizado ela, é algo que me causa uma certa preocupação. Mas uma preocupação boa, porque eu tenho pessoas para delegar as coisas, para poder me substituir, pessoas de competência, dois grandes parceiros, o Pio, como já foi mencionado, meu pai, o Odilon, me ajudam na condução e isso me proporcionou estar aqui hoje, podendo estar à frente e me dedicando inteiramente, com uma grande parte da minha carga produtiva, à instituição sindical. Esse momento, como o ex-presidente falou, de pandemia, todas as empresas sofreram muito. É muito complicado para o empresário que gera empregos ter cerceado o seu direito de trabalhar. É muito complicado para nós termos que promover desligamentos de pessoas que a gente sabe que não vão conseguir novos empregos. O nosso setor ele é um grande alavancador no mundo de qualquer economia. O nosso setor, como o próprio nome diz, é infraestrutura, é base. Ele é a base da pirâmide. Não existe crescimento sustentável sem infraestrutura. E é um setor que tem uma capacidade ímpar de geração de empregos de quem mais precisa.
mão de obra de pedreiro, servente, o peão básico, carpinteiro, pintor, rasteleiro, funções que alguns aqui talvez desconheçam por não serem da área técnica, mas seguramente os técnicos vão poder entender muito bem essa linguagem. Então, poder ter a capacidade de gerar emprego e de, ao final do mês, pagar uma folha de pagamento gorda, que todos os empresários aqui seguramente têm despesas muito elevadas com isso, é uma honra e um desafio. Então, quando eu venho para frente dessa instituição com o objetivo de unir novamente o setor, a situação econômica das empresas, por conta de crises políticas e inflação, processos destrutivos, né, da economia do país e, por conseguinte, da economia das empresas vinculadas a esse setor e a tantos outros setores, como, por exemplo, o setor da construção civil, que também sofreu. Quando nós começamos a fazer um trabalho nesse sentido, as empresas elas se afastaram por dificuldades financeiras, se afastaram, tentaram buscar os seus caminhos no desespero e na ânsia de tentar construir um futuro. E hoje nós temos uma condição ímpar, que é um Estado que se estruturou, que tem capacidade de investimento, tem uma companhia rio-grandense em processo de privatização, mas que tem uma capacidade de investimento muito elevada. Temos um departamento municipal de água e esgoto com capacidade elevada de investimento, as prefeituras buscando investimentos junto à BNDES, Caixa Econômica Federal, BRDE e Badesul, bancos de desenvolvimento e de fomento, que estão ajudando na fomentação e na reestruturação da nossa atividade econômica. O nosso governo estamos ajudando o governo a dar a volta. O governador tem muita coragem, o nosso legislativo, nosso poder legislativo e o nosso poder executivo que assessora o governador também tem muita coragem. E estamos muito bem representados também em Brasília pelos nossos deputados federais. Aqui agradeço a presença do deputado Bibo Nunes, deputado Alceu Moreira, que vieram aqui nos prestigiar em um dia que dificilmente eles poderiam estar aqui. É um dia que eles têm compromissos em Brasília. Então, é muito gratificante saber que todos que aqui estão pensando em prol do Estado e do desenvolvimento do nosso Estado. A minha missão à frente da casa vai ser reunir as empresas e produzir aquilo que as empresas precisam. Nós temos que dar suporte. O pequeno empresário hoje, por vezes, ele se sente desassistido, ele está distante. Nós temos que criar as condições para que as empresas se desenvolvam, tenham segurança jurídica, tenham segurança técnica e que nós consigamos, enquanto instituição e enquanto entidade, assisti-las de fato. E aqui não digo que gestões anteriores não o fizeram, não entendam dessa forma. Aqui eu digo que pelas dificuldades econômicas o setor se dispersou. As empresas do setor se dispersaram buscando sobreviver. A prática mercadológica de preços extremamente baixos a qual essa crise econômica nos levou não é salutar, não é produtiva e não gera qualquer benefício para a sociedade. Obras com 30% de desconto, aos que não sabem, seguramente não são saudáveis. Elas não vão terminar no prazo, elas vão complicar financeiramente a situação das empresas e não vão entregar o melhor custo-benefício ao Estado. Os impostos que pagam o salário de todos, aqui servidores públicos, e os impostos que se revertem nos recursos que serão aplicados nos empreendimentos que nós vamos executar, eles precisam ser bem aplicados. É imprescindível. Hoje o que acontece é que nós primamos única e exclusivamente pelo mais barato. O mais barato ninguém aqui coloca na sua casa. A gente busca sempre o melhor custo-benefício. Então, o que fica de mensagem e a minha busca, e é uma missão muito árdua, essa busca vai ser junto com o Fiergs, com o CEBIC, com o CNI, junto com a Câmara de Deputados, com a Assembleia Legislativa, é uma busca, sim, pelas melhores condições de contratação. A saúde financeira do setor, ela está muito associada à capacidade de geração de empregos do Estado na linha mais básica. Hoje, não existe outro setor que possa gerar tantos empregos de forma tão rápida quanto o setor da construção, quer seja civil, quer seja infraestrutura. Então, pessoal, para mim é uma honra presidir essa casa, é uma honra estar à frente aí nesse biênio pelos próximos 2 anos. Fiz muitos amigos aqui, tenho
Me sinto muito honrado de ver secretários, vereadores, ex-políticos, pessoas do setor empresarial com quem muito converso, ex-chefes aqui. Cito meu primeiro chefe, engenheiro Marco Camino, da Mac Engenharia, foi a primeira empresa que eu trabalhei com muito orgulho. Sou uma pessoa que aprendi com meu pai, graças a Deus, a ter um sentimento de gratidão acima de tudo. Então, todos aqueles que aqui passam pela minha vida, seguramente vão ter sempre a minha reciprocidade e a minha eterna gratidão. E eu quero transformar e traduzir isso em força produtiva para o setor, buscar as melhores condições. Me coloquei aqui, em algumas oportunidades de conversa no início, à disposição de Câmara de Vereadores, de Assembleia Legislativa, né? Até nem vou viajar muito lá para Brasília, porque lá tem pessoas mais capacitadas que eu, né? Temos nosso representante em Brasília, irmão do ex-presidente Ricardo, mas estamos à disposição para trabalhar pelo setor. As reformas que são necessárias e que se iniciaram agora, conforme o discurso do presidente eleito da Areop, Ricardo, nós vamos brigar por elas. O Dr. Ponte aqui, uma figura célebre com quem eu tenho o prazer de conviver e conversar bastante, né, Dr. Ponte? Ele é muito jovem porque a cabeça dele é extremamente dinâmica e quer ainda buscar o melhor. Das vezes que nos reunimos, nenhuma vez ele me conta histórias. Ele sempre quer saber como a gente muda, como a gente transforma a sociedade. E essa transformação ela passa por uma mudança e uma quebra de paradigma. Hoje, o nosso setor ele acabou sendo muito mal visto na sociedade em função de Operação Lava Jato, né? Então, aquela visão que a empresa, o empreiteiro, que a sociedade tem do empreiteiro não é uma visão correta. Muitas empresas aqui são geradoras de empregos, pagadoras de impostos e executam belos serviços. Essa visão ela tem que ser quebrada, mas como uma torre de copos de vidros, aquela que nós construímos taça ao lado de taça e taça sobre taça, para construir demora e para quebrar é só puxar uma taça. Então, nós temos que reconstruir o setor, reconstruir a imagem do setor. Reconstruir a imagem do setor para que nós tenhamos o apoio da sociedade, para que todos saibam que investir em infraestrutura é investir em saúde. Não existe hospital sem energia elétrica, sem gás, sem esgoto pluvial, sem esgoto cloacal e sem água. De nada adianta construir um lindo hospital se não tiver uma estrada de acesso. As pessoas que vão acessar esse hospital, uma pessoa com uma coluna fraturada, pode chegar tetraplégica, porque ela não tem uma estrada em condições. Então, o investimento em infraestrutura ele é não mais importante, mas ele é essencial para o crescimento sustentável da sociedade. Geramos empregos para o pessoal que mais precisa desses empregos, aquelas pessoas que não tiveram oportunidades de estudo, geramos renda, geramos impostos e desenvolvemos a sociedade. É um setor lindo que foi criminalizado injustamente. Fomos estereotipados por conta de 3, 4 ou 5 ou meia dúzia. Então, pessoal, aqui é muito importante essa quebra de paradigma de aproximação com o setor público. E eu digo nesse sentido, não aproximação com os nossos clientes, eu digo aproximação, alguns presentes aqui de tribunais de contas, pessoal, a FAMURS, que é a união de todos os municípios dentro do Estado, nós precisamos dialogar. Empreendimentos de qualidade passam obrigatoriamente por projetos adequados, licenças ambientais céleres, bons orçamentos justos. Ninguém quer superfaturamento. Não existe essa realidade, se ela houve, ela não foi nessa esfera, ou ela ficou num passado muito distante. Nós temos que abrir diálogo entre as casas legislativa, executiva e judiciário. É muito difícil de se trabalhar buscando investimentos e na hora H, infelizmente, a gente tem uma negativa porque houve uma auditoria que, infelizmente, apontou algo que, por vezes, não é razoável. Aqui eu não vou citar exemplos e nem casos, mas é uma queixa quase que frequente dos empresários. A gente precisa de uma aproximação com os tribunais de contas. Nós não queremos fazer o errado, nós queremos fazer o certo. Então, por que abdicar de fazer o certo desde o início? Por que não sentar à mesa? Então, o nosso processo, a nossa gestão vai passar sim por um estreitamento de diálogo com a FAMURS,
Nós temos que qualificar os projetos, os orçamentos das prefeituras municipais, que são, sim, um grande contratante do Estado. A sociedade começa dentro dos municípios e não na interligação dos municípios. A FAMURS é uma peça muito importante. Alguns prefeitos aqui que fazem parte da FAMURS vão já ter esse recado e serão seguramente procurados no futuro, porque nós precisamos fortalecer o diálogo entre o público e o privado. Não é crime. O diálogo entre o público e privado é a busca pela melhor solução para o povo, para quem precisa. Precisamos desenvolver o Estado, precisamos desenvolver o país e os municípios. Se nos locupretarmos de assumirmos a nossa posição enquanto entes públicos ou privados, em detrimento de achismos, de que eu vou ser mal visto, de que o judiciário vai me apontar, nós não vamos conseguir reestruturar o Estado. Então, nossa visão é a aproximação das empresas, a busca pelo fortalecimento. Como o engenheiro Ricardo disse, nós precisamos trazer muitos investimentos para o Estado, 1,3 bilhão para 1 ano e meio em infraestrutura. Olha, no meu tempo de engenharia, que me aproxima aí dos 20 anos de obras, eu digo que eu nunca vi um investimento dessa monta dentro do Estado. Corsan, liberando investimentos enormes agora, DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, liberando investimentos muito grandes para o município, as prefeituras cada vez mais conseguindo financiamentos. Isso é o que vai ajudar a mudar a nossa realidade. Então, senhores, o meu pedido aqui aos presentes é que não encarem o setor privado como um inimigo, jamais. Somos um parceiro. O CICEPOT vai estar disponível para todas as casas do Legislativo, para todas as secretarias e entidades do Executivo, para todas as empresas associadas e as não associadas, que eu vou fazer questão de conversar com os antigos parceiros para que voltem para essa casa, para que nos deem o prazer de poder conduzir um processo de reestruturação, porque o Estado precisa de nós. Nós sabemos o que o Estado precisa. Nós temos as mentes mais brilhantes do Estado e que mais conhecem a infraestrutura do Estado aqui. O Estado não sabe mais do que nós. Nós estamos aqui para auxiliar o Estado. Como disse o engenheiro Ricardo, quanto mais obras, de repente uma coisinha vai pingando para as nossas empresas. E esse é o objetivo, que a sociedade tenha essa capacidade de geração de emprego e de infraestrutura. O Juvir Costela, representante do nosso governador, contamos muito com o empenho, o trabalho de vocês. Vocês têm feito um trabalho brilhante, reformas, como o Ricardo comentou, que foram muito aguerridas, foram muito batalhadas e que foram muito contestadas por diversas classes, e vocês conseguiram, e vêm conseguindo. E outras são necessárias, mas o nosso pedido para o governo do Estado, enquanto instituição, é: nos chamem, vamos qualificar projetos, vamos acelerar licenças ambientais, vamos produzir orçamentos adequados, vamos fazer um conjunto de obras como esse Estado jamais viu. E nós temos essa oportunidade por mérito dos nossos poderes eleitos. Tá? Então, senhoras e senhores, desculpem, prometi que não ia me alongar, meu discurso não terá cunho técnico, não teve cunho técnico, e eu agradeço imensamente a presença de todos. Fico muito satisfeito de ver tantas pessoas experientes aqui, com quem aprendi e aprendo muito. Espero ter o apoio de todos, seguramente terei o apoio de todos na direção, na coordenação da casa. O ex-presidente Ricardo já se colocou à disposição, ex-presidente Atos também, pessoas que também presidiu a casa por 10 anos, né, Atos? Então, são pessoas que têm muita experiência e com as quais eu vou contar. Não tenho medo de errar, seguramente vou errar. Sou tão ser humano quanto qualquer um aqui. Mas, seguramente, eu vou errar tentando fazer o melhor e dando ouvidos àqueles que estão ao meu lado, buscando sempre fazer o melhor para o nosso Estado. Muito obrigado, boa noite a todos, um bom jantar a todos.
Passamos a palavra neste momento ao senhor secretário de Logística e Transporte, Juvir Costela, neste ato representando o senhor governador do estado, Eduardo Leite. Eu fico imaginando, Portela, quando por favor, quando esse menino chamado Rafael diz, Ricardo disse para mim que vou falar pouco, Ricardo disse para mim que não vai ser um discurso técnico, e vocês se cuidem, porque o menino é lutador de taekwondo também, então vocês fiquem espertos, mas quero, de uma forma muito respeitosa, aqui representando a Sua Excelência Governador do Estado, Eduardo Leite, e ao mesmo tempo também governador em exercício, o delegado Ranolfo Vieira, dizer da minha alegria poder estar aqui nesta noite, na posse novamente do biênio 21-23, e iniciar com certeza cumprimentando aqui o engenheiro Rafael Saque, esse jovem menino, e dizia a ele há pouquinho, Pio, não te preocupa que tu tem a idade do meu filho, 35 anos. E concordar com o Portela, que nós jovens, Portela, não tenho dúvida nenhuma, né, que o Dr. Luiz Roberto Ponte é um desses exemplos. Oxalá queira Deus que eu possa chegar nesses 60 e poucos anos, nós, de vida pública do Dr. Luiz Roberto Ponte. Calma, por favor. Todo mundo se animou. Claro que a aparência do Dr. Luiz Roberto Ponte é também de idade, mas de espírito e de vida pública também um pouco parecido com 60 anos, também de vida pública. Quem dera poder chegar dessa forma. Cumprimentar também o doutor e engenheiro Ricardo Lins Portela Nunes, que também, ele não deixa, na verdade, a presidência, mas ele continua acompanhando e fazendo parte desse contexto, claro que sobre a orientação e a coordenação do nosso jovem presidente empossado nessa noite. Cumprimentar aqui o nosso prefeito em exercício, Ricardo Gomes, um outro menino, um outro jovem, que vem dando a demonstração que quando se quer fazer gestão pública e devolver à sociedade aquilo que é de fato e de direito dela, pode-se fazer sim. E a sua gestão, juntamente com o prefeito Melo, tem dado esta demonstração. O Porto Alegre que queremos, o possível de se fazer e também o possível de se entregar à sociedade de uma forma clara, transparente, objetiva, sem inventar. Nós não estamos inventando a roda, nós estamos exatamente fazendo aquilo que é nosso dever. Cumprimentar ao mesmo tempo o superintendente do DENIT, o engenheiro Iratã, que está aqui conosco. Muito obrigado, que a presença da Vossa Excelência, eu acho que é um momento, sim, de muita saudação. Cumprimentar ao mesmo tempo o meu colega secretário de Estado, Luiz Carlos Busato, que está nos acompanhando e com certeza divido com o meu colega a representação do governador Eduardo Leite, o nosso governador em exercício também, delegado Ranolfo. Faço essa divisão porque certamente a experiência do Luiz Carlos Busato como deputado federal, como prefeito, como colega, certamente seria a Vossa Excelência que deveria estar aqui representando o governador Eduardo, mas divido isso com o senhor. Gostaria de cumprimentar aqui os deputados federais. Bibo, vou te pedir licença um segundo. Primeiro o meu patrão, meu chefe, meu presidente do MDB, tá bem? Ao seu Moreira, e estender também ao deputado federal Bibo Nunes, né? A esses dois grandes parceiros do Estado que representam aqui o Congresso, a bancada gaúcha, e que certamente estão muito bem representados. Me permita aqui, em nome também do meu prefeito, da minha querida cidade de Esteio, cumprimentar aqui o prefeito Leonardo Pascoal, que representa aqui, Ricardo, juntamente contigo, todos os prefeitos que aqui se fazem presente. Ao presidente da EGE, Gazen, que está aqui, doutor Marcelo Gazen, ao Luciano Faustino, nosso diretor-geral do DAIR, o Richard, nosso diretor de infraestrutura,
E claro que está aqui também a representação do corajoso Parlamento Gaúcho, aqui representado também por esse jovem, esse menino, Beto Fantinel, deputado que está na Assembleia Legislativa com a coragem de fazer as mudanças necessárias nesse Estado. E se há, meu caro presidente Engenheiro Rafael, as mudanças e a possibilidade desses investimentos que o Estado hoje faz no Estado do Rio Grande do Sul, eu estou dizendo, toda vez que tenho a oportunidade, é graças à coragem do Parlamento Gaúcho, que avançamos sim, que iniciou no governo Sartori, claro que avançou. Podemos iniciar esses avanços, doutor Luiz Alberto Ponte, deputado Alceu, mas que numa condição de um jovem também, implementado e tendo a condição de dar esta continuidade, hoje colhemos o resultado. É uma continuidade, sim, e oxalá queremos e possamos de ter a continuidade num futuro governo. E não é aqui crítica a nenhum governo que passou. Eu tenho mencionado sempre, inclusive ao doutor Ricardo Portela, todos deram a sua contribuição, indistintamente de questão política partidária, até porque cada um tem a sua e ela é respeitada por mim, mas que se avançou as medidas necessárias, sim, pelo governo Sartori, e que tivemos a grandeza de um jovem, um menino, que também tem idade, quem está para ser meu filho, e o tem, para fazer de uma forma coesa, transparente, conversando com o parlamento e apresentando, sim, medidas duras, amargas, e que algumas delas, até pedindo licença, né, ao governo, voltando para a Assembleia, para estar ao lado, não apenas de um partido que representa o MDB, mas para estar ao lado dos meus colegas deputados da Assembleia Legislativa. Por isso, Beto, quero fazer essa menção a todos que tiveram a coragem de fazer as mudanças, respeitando os demais, mas aqueles que tiveram a coragem, como costumo dizer, de botar o dedinho, de ser favorável às votações. E faça menção também, deputado Zac, porque naquele parlamento, Vossa Excelência também, com certeza, deu a sua contribuição e que dá hoje, juntamente com o Mendes Ribeiro, esta possibilidade nas mudanças necessárias aqui, junto com o nosso prefeito, nas mudanças necessárias aqui em Porto Alegre. Por isso os menciono, com certeza, em nome de vocês dois, menciono todos os secretários. E também vejo aqui, e vou pedir permissão, temos aqui vereadoras, né? E faço numa pessoa, e por favor, não me interprete mal, da comandante Nádia, que é uma pessoa também que aprendi a respeitar, que está também no Parlamento Gaúcho, dando a sua contribuição, e menciono em nome dela, em nome do Márcio, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a todos os vereadores e vereadoras que aqui se fazem presente. Enfim, é uma satisfação, sim, aqui estar representando no momento de posse da nova diretoria, dos membros da diretoria, no biênio 21-23, representando a sua excelência governador Eduardo Leite. A indústria da construção civil, principalmente de obras rodoviárias, é a nossa parceira na retomada do crescimento econômico. Mais do que isso, é um termômetro da nossa economia. Quando a construção civil vai bem, as atividades com certeza vão bem. Nós não temos dúvida nenhuma. E quero concordar contigo, meu jovem Rafael. O que talvez tenhamos que fazer é quebrar, sim, alguns paradigmas do passado, que nós não podemos conversar com o ente público, nós não podemos sentar com o secretário de Estado para discutir o que é melhor. Me desculpe os segmentos e os poderes. Se como secretário de Estado, se como deputado estadual, eu não puder me sentar com o CICEPOT ou com aqueles que têm o dever ou até o compromisso de mudar esse Estado, nós estamos num Estado que ele no mínimo não é democrático. Se nós não tivermos esta coragem, com certeza não vamos enfrentar as dificuldades que temos no Estado do Rio Grande do Sul. As mudanças aí estão, porque estamos tendo a coragem de proporcioná-las e, ao mesmo tempo, de formar o diálogo com os empresários, com empreendedores, com investidores, com segmentos formados, e é desta forma que nós vamos mudar o país, o Estado e a cidadania, devolver a cada um. Não tenho dúvida nenhuma dessa. Eu tenho 62 de idade, não de vida pública. Aparento mais, mas tenho 62, já quase nos 62, quase nos 63, mais espírito de 30. Pode ter certeza disso. Não tenho dúvida nenhuma disso, porque acredito no que eu faço. Procuro aprender e me cercar daqueles que sabem muito mais do que eu. E aqui tenho dois exemplos. O engenheiro Faustino,
e o doutor Marcelo Gazen. Eu posso ter cara de tonto, mas de burro nada. Posso ter certeza absoluta disso. Por isso, nos últimos meses, precisamos sim, muito mais, e avançar cada vez mais nesta união, entre todos, indistintamente da responsabilidade que cada um de nós temos. Juntos, já conseguimos viabilizar e entregar muitas obras. Algumas desacreditadas, que muitos deputados ao seu cravavam estaca, ou estaqueta, ou faziam a medição, ou colocava, quem sabe lá, uma rodada de foguetes para dizer que a obra, doutor Atos, vai começar. E eu já perdi meus cabelos e não vi nenhuma delas. E volto a dizer, não é crítica nada, mas é sim algo que tem que ser lembrado, Marco. Não há como se dizer diferente. Por isso, quando tive a oportunidade, a honra de ter sido convidado e indicado pelo meu partido para ocupar uma pasta de tamanha responsabilidade, não sabia nem o que era asfalto. Asfalto eu sabia que tinha que andar nele. Mas hoje, como eu digo para os meus, já não me enrolo mais. Por isso, não tenho dúvida nenhuma, que o que nós temos que fazer é dar continuidade. É exatamente o que nós temos que fazer. E esta responsabilidade, ela não pode ser apenas do governador Eduardo Leite, do vice-governador, do secretário de Estado do Parlamento Gaúcho, mas sim de todos nós. É a coragem de proporcionar e fazer. E por isso, quando aceitei o convite, disse a todos que me procuraram, aliás, na mais dura, quando não tinha um para contar dois, quando só se criticava, quando, aliás, se tivéssemos anunciado que o Estado do Rio Grande do Sul, após muitas mudanças, 2 anos depois, teria 1 bilhão e 300 milhões de reais para investir em infraestrutura, em recuperação de estradas, em acessos municipais, nos chamariam mais um mentiroso. Mais um mentiroso. Não tenho dúvida que se o governador Sartori, se o governador Eduardo Leite dissesse isso no decorrer da eleição ou na sua posse, alguém diria, mas da onde, governador? O senhor vai tirar da onde? Salário atrasado, as empresas não recebem, saúde, falta de investimento, educação, como o senhor vai fazer? Com a coragem da Assembleia e a coragem de vocês continuar acreditando no Estado, porque é graças a vocês que nós estamos onde estamos, porque se vocês não tivessem a coragem de permanecer aqui, quem sabe por buscar novos horizontes, nós não teríamos hoje a possibilidade que estamos tendo de fazer esses investimentos. É vocês acreditar no Estado. O Estado é rico, o que é pobre, muitas vezes são os governos, que olham para o cumprimento da sua gravata, é o seu umbigo, pensando no seu mandato. E é isso que a grande maioria, e concordo, Portela, não são todos, mas uma pequena parcela, e não na sua grande totalidade, é o que penso. Mas o meu mandato, se eu votar, Beto, como é que eu vou dizer para o meu eleitor que sou a favor de pedágio, que na verdade o problema não é o pedágio, é quanto eu pego e o que ele vai me entregar? Essa é a discussão que nós queremos. Só falo na consequência, mas no benefício, do que ele traz. É esse debate que nós temos que fazer. Por isso, meu caro presidente, meu caro menino, engenheiro, pode contar comigo sim, com essa minha disposição, que não é muito, mas pode contar com toda a minha energia. Pode ter certeza disso. E vamos dar esta continuidade, com cada vez mais o que eu costumo dizer. Tenho a convicção, e guardem para si se acharem que vale a pena, mas é algo que eu carrego comigo nesses meus 60 e poucos anos. O bem que se faz um dia é sim a semente de felicidade para o dia seguinte. Tenho a certeza absoluta disso, pois o bem que nós estamos fazendo para esta futura geração, talvez, com certeza, possa estar valendo a pena, porque para mim ela vale muito a pena. Que Deus abençoe, te dê força e energia e pode continuar, porque tu pode ter certeza, não cai longe da árvore, pode ter certeza absoluta. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Ouviremos agora o senhor prefeito de Porto Alegre em exercício,
Ricardo Gomes. Imaginem o que me toca agora. Quero começar saudando Ricardo Portela, agora ex-presidente do CICEPOT, presidente da Areop, e o Rafael, novo presidente, Rafael Sack. Quero saudar, eu tenho a honra de chamar o Ricardo de amigo e conselheiro, um verdadeiro professor que muito me aconselhou quando eu tomei essa decisão de deixar, talvez temporariamente, mas vamos ver, a advocacia para tentar um caminho na vida pública. Então, quero saudar o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Márcio Binzeli, o secretário Busato, prefeito Leonardo Pascoal, também amigo, exemplo, parceiro. Nós fizemos aqui a Lei da Liberdade Econômica em Porto Alegre e fomos a primeira cidade a protocolar, porque a primeira a aprovar e implementar foi Esteio lá. Então, eu tenho inveja, estou admitindo. Deputado Luiz Roberto Ponte, que eu tenho o maior respeito, nós uma vez tivemos uma discordância pontual, e ele me lembra dela toda vez que nós nos encontramos. Mas eu quero dizer que ela é pontual e o alto nível da discussão só faz crescer o respeito que eu tenho pelo deputado Luiz Roberto Ponte. Deputado Alceu Moreira, deputado Bibo Nunes, deputado Beto Fantinel, me permitam fazer uma saudação muito, muito especial aqui aos vereadores aqui presentes. Já mencionei o presidente Márcio Binzeli, mas o nosso líder do governo, o vereador Idenir Sequim, que conduz as discussões por parte do governo na Câmara, junto com a nossa vice-líder, vereadora comandante Nádia, vereador Moisés Barbosa, vereadora Mônica Leal, aqui também, vereador Mauro Zacher, e creio que mencionei todos, se algum me escapa, por favor. Nosso muito obrigado, eu vou esclarecer o porquê que eu estou agradecendo. E saudar os secretários municipais aqui presentes, nosso secretário de Serviços Urbanos, Marcos Felipe, também jovem, também com muita energia, a nossa secretária de Parcerias, Ana Pellini, também jovem, também com muita energia, secretário Pablo Mendes Ribeiro, nosso secretário de Obras, e o secretário Luiz Fernando Záquia, de Mobilidade, também todos jovens, né? Gostei desse conceito do Ricardo. O conceito do Ricardo nos dá mais amplitude, né? Tem projetos ainda? Presidente, a primeira missão que eu tenho hoje é trazer o abraço do prefeito Sebastião Melo. Você diz prefeito em exercício, eu não gosto de ser prefeito em exercício. Eu tenho muito orgulho de ser o vice-prefeito do prefeito Sebastião Melo. O prefeito Melo está em Madrid, e de lá, hoje em Barcelona, mas lá de Madrid, nos trouxe uma grande notícia, nos mandou uma grande notícia, que foi a conquista, né, junto com o governador, que está lá também, a conquista do South Summit, um dos maiores eventos de negócios e inovação do mundo, para a cidade de Porto Alegre. E isso mostra que, algo que eu vou permear na minha fala também, que o poder público não vai fazer desenvolvimento econômico, não vai gerar emprego em primeira mão, não deve fazer isso, quando faz mal, mas que ele tem um papel a executar no desenvolvimento econômico das nossas sociedades. Na posse, eu sou advogado trabalhista e sempre critiquei o modelo sindical brasileiro. O modelo sindical brasileiro, especialmente do lado empregador, divisado pelo getulismo para conter, controlar e limitar a autonomia empresarial. E o que nós vimos, e a reforma trabalhista foi fundamental nisso, nós vimos que quando acabou o imposto sindical,
se mantiveram e se manterão por longo prazo aqueles sindicatos que tiverem a condição de encontrar significação, de encontrar verdadeira representação, de encontrar uma razão de ser, entregando representatividade para os seus associados. E esse é o caso do CICEPOT, que soube crescer no seu papel, não é longe de ser uma entidade que faz unicamente, presidente, a negociação sindical de cláusulas de norma coletiva trabalhista. Muito mais do que isso. Faz uma interlocução com a sociedade, faz uma interlocução com o poder público, representa um setor que é fundamental para o desenvolvimento econômico brasileiro. A infraestrutura é fundamental. Eu me lembro... Cadê a Estefânia? Estefânia, me lembro de uma palestra que nós ouvimos do Dr. Jorge Gerdau lá no IEE, dizendo que a média do custo da logística no produto no Brasil andava perto de 7%. 7% do custo dos produtos era custo de logística. E que aqui no Rio Grande do Sul era 17%. Pelas nossas 20%. Pelas nossas carências de infraestrutura. E isso arruína a competitividade, isso arruína a formação de preço, isso arruína o desempenho das nossas empresas e, portanto, é sim dever do poder público que quer ver uma sociedade avançar, enxergar a infraestrutura como o caminho necessário para dar competitividade para os nossos negócios. Se não tivermos infraestrutura de energia, de saneamento, de escoamento de produção, rodoviária, energética, não haverá competitividade para o nosso Estado, para a nossa cidade. E, portanto, esse setor é fundamental não só pelos empregos que gera, que são muitos, não só pelos tributos que gera, que são muitos, mas pelas soluções de mobilidade, secretário Záquia, pelas lições de mobilidade que nos ajudam a enfrentar. Um setor que foi castigado pela Covid, como tantos foram, mas que enfrenta um desafio extraordinário com o crescimento do preço dos seus insumos. E o poder público deve reconhecer isso. E deve reconhecer que as obras que começaram de uma maneira terão de ter uma solução para a sua continuidade. E nós precisamos, para isso, resolver uma questão no Brasil ainda, que são os nossos órgãos de controle, fundamentais, sem dúvida fundamentais, mas que precisam modernizar a sua visão, que precisam aprender a encontrar, entender o mínimo de curva ABC e começar a buscar as grandes distorções e não os pequenos detalhes. Tudo o que o presidente Rafael mencionou que se deu nesse país e que arruinou a reputação das empreiteiras e dos governos se deu embaixo do nariz dos nossos órgãos de controle. Não estou dizendo que eles não devam existir e cumprir o seu papel. Mas eu vou citar um exemplo, e eu vou citar um exemplo de fora da construção, talvez para não tocar em nenhum caso aqui pontual. Nós tivemos em Porto Alegre, e eu acho que o papel das ideias, e quero depois chegar nisso, nós tivemos em Porto Alegre um prefeito que, quando o McDonald's se instalou na cidade, ele disse, abre aspas, nós não precisamos dos americanos para nos ensinar a fazer sanduíche. Não vou dizer quem era. E lembrei disso quando nós recebemos na prefeitura a Starbucks. Starbucks finalmente chegou a Porto Alegre. Vai abrir 6 lojas na capital até o fim do ano. E o prefeito Melo fez questão de recebê-los na prefeitura e postou no seu Instagram uma fotografia tomando um café Starbucks, dizendo bem-vindos a Porto Alegre. Acho que era uma quinta-feira. Na segunda-feira, notificação, Ministério Público, para saber por que é que o prefeito fazia propaganda de uma empresa privada nas suas redes sociais. Essa mentalidade
é lamentável. E ela está na gênese, na raiz do atraso que esse Estado viveu. Por 15 anos, o Rio Grande do Sul cresceu menos que a média do Nordeste. Não que os estados de melhor desempenho no Nordeste, do que a média do Nordeste. Este Estado, que puxava o Brasil, por 15 anos cresceu menos que a média do Nordeste. Por quê? Eu ouso dizer que parte por causa da mentalidade da vanguarda do atraso. Eu, deputado Costello, eu me somo a Vossa Excelência no respeito por todas. Respeito e dialogo, como democrata que sou, com qualquer pessoa de qualquer ideologia. Mas enxergo os resultados que essas ideologias produziram nesse Estado e nessa cidade. E quero dizer o seguinte, se é possível hoje nós celebrarmos governos reformistas, em nível municipal e em nível estadual, é porque os parlamentos têm hoje outra composição. E a composição dos parlamentos, e é por isso que eu disse que quero agradecer à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foram os parlamentos que permitiram que as reformas acontecessem. E os parlamentos não são a origem desse processo, são resultado da mudança de mentalidade da população que vota. E quero dizer por isso que nós vivemos um momento de uma conjuntura extraordinária. Que aqueles que foram maioria, a vanguarda do atraso foi maioria, hoje é minoria. E é preciso aproveitar e capturar esse momento e avançar. E nós estamos avançando. Estamos avançando em Porto Alegre, com a reforma da Previdência, que devolve a expectativa de ter capacidade de investimento para o município de Porto Alegre. Sem equilíbrio fiscal, não há investimento. E nós optamos por fazer equilíbrio fiscal na coluna da despesa e não na coluna do tributo, da receita. Isso nos permitiu reduzir tributos, cancelar os aumentos que faltavam ainda do IPTU, reduzir o ISS para o setor de eventos, outro que foi dizimado na pandemia, reduzir o ISS para empresas inovadoras, independente do setor em que estiverem, abrir o maior refis da história da cidade para permitir que as dívidas fiscais fossem parceladas em prazo recorde, com descontos de até 90% em multa e juros, aprovarmos aqui, prefeito Pascoal, a Lei da Liberdade Econômica. Hoje são 300 atividades em Porto Alegre que operam sem necessidade de alvará. No fim do ano, vamos a 726 atividades que vão operar sem necessidade de alvará. E graças ao convênio com a Junta Comercial do Governo do Estado, nós vamos, no fim do ano, entregar em Porto Alegre o balcão único em que será possível abrir uma empresa na capital em 7 minutos, pelo celular, sem nenhuma visita a nenhum órgão público, fomentando empreendedorismo. Tudo isso, de novo, só é possível porque a conjuntura é positiva, a Câmara apoia e conduz essas transformações, o governo do Estado é alinhado, temos divergências pontuais que a imprensa adora explorar. No cenário amplo do Estado, elas são as diferenças microscópicas. É claro que a imprensa se apegará nas diferenças. Nós vamos nos apegar nos projetos comuns e na capacidade de trabalharmos juntos. Então, transmita, deputado Costello, por favor, secretário Costello, ao governador, a certeza de que o município de Porto Alegre é parceiro e vai caminhar junto, porque temos uma visão de avanço e de olharmos juntos para frente. E, por fim, eu quero dizer que as dificuldades existem. Há dificuldades de natureza econômica, sem dúvida nenhuma. A inflação, a taxa de juros, o desemprego, tudo isso nos preocupa e nos preocupa muito, resultado de um desarranjo produtivo
Portela falou bem, fique em casa, a economia a gente vê depois. Para tudo. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Senhores, atingimos em Porto Alegre 96% da população vacinável com a primeira dose no braço. Ontem atingimos 70% da população vacinável com a segunda dose no braço. A adesão na segunda dose, porque nem todos já tiveram a oportunidade, é de 94%. 94% daqueles que tomaram a primeira dose voltaram para tomar a segunda. O Bolsa Família não atingiu 60% do seu público-alvo. Uma política de dar dinheiro. A vacina em Porto Alegre atingiu 94% do seu público-alvo. Isso é, senhoras e senhores, a economia a gente vê depois. Chegamos ao depois. Estamos no depois. Em alguns momentos, e que eles cheguem logo, o resto das restrições cairá e nós voltaremos à normalidade. A economia chegou. E é hora de enfrentarmos o buraco que foi causado. Essa é uma dificuldade. Outra dificuldade é legal. Também temos muitos problemas com a nova lei de licitações. Outra dificuldade é institucional, talvez cultural, já falei da questão dos órgãos de controle. Mas o diálogo vai nos levar a vencermos essas dificuldades. E por isso eu quero saudar a oportunidade de estarmos aqui. Poder público, empresas privadas que atuam atendendo o poder público, num diálogo franco. O poder público tem as suas mazelas e as suas dificuldades, é mal pagador. É mal pagador. Muitas vezes é mal fiscal. Mas nós estamos aqui dispostos a conversar. Rafael, nossa porta está aberta a discutir e a enfrentar os problemas pontuais e os problemas macroeconômicos e os nossos microeconômicos aqui, porque, e eu quero terminar com uma frase do prefeito Melo, a cidade tem pressa. Obrigado. Neste momento, nós gostaríamos de fazer o registro oficial, gostaríamos de convidar para subir ao palco o senhor prefeito em exercício, Ricardo Gomes, senhor presidente do CICEPOT, Rafael Sack, senhor presidente da Areop, Ricardo Lins Portela Nunes, e o secretário de Logística e Transporte, Juvir Costello. Por favor, se posicionarem no palco para a foto oficial. Feito o registro oficial, convidamos as autoridades a retornarem aos seus lugares, porque neste momento vamos acompanhar a execução do hino rio-grandense. Como aurora
Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada esta solenidade. Desejamos a todos um ótimo jantar. Muito obrigado. Criada em 1967, a Betunel é uma das mais antigas e tradicionais empresas distribuidoras de derivado de petróleo do país. Nossa história confunde-se com o próprio desenvolvimento do mercado de asfalto no Brasil. Além de nossa extensa participação na distribuição de asfaltos e óleos combustíveis, atuamos fortemente na produção de ligantes asfálticos modificados e aditivos especiais para a pavimentação. Nossa operação é ampla: produção, importação e distribuição de ligantes asfálticos, assim como a distribuição de óleos combustíveis para indústrias de diversos setores. Toda essa gama de materiais é fabricada com tecnologia desenvolvida e testada em nosso centro tecnológico localizado no estado de São Paulo. A Betunel possui cobertura nacional com 13 fábricas em diferentes cidades brasileiras. Além disso, nossa logística movimenta os produtos do grupo com segurança e total respeito ao meio ambiente e às mais rígidas normas da legislação em vigor. Betunel, parcerias muito bem pavimentadas.